Hoje eu quero dar continuidade aos nossos estudos, no livro de Isaías, capítulo 39. Eu coloquei esse tema, a sedução remove o nosso coração, mas depois pensando com mais propriedade, talvez o tema mais apropriado seria a sedução revela o nosso coração. Mas também dá para usar o remove, porque a sedução ela revela o íntimo do nosso coração e ela remove o nosso coração do centro, que é Cristo, do Evangelho, para a periferia. O Jonathan orou aqui agora há pouco, quem prestou atenção, e disse: Senhor, às vezes nós temos pecados que nós nem sabemos. E eu vou dizer que às vezes o nosso coração, nós nem percebemos que o nosso coração está sendo seduzido, que nós estamos sendo orgulhosos em alguma atitude. E que o Espírito Santo revele isso para cada um de nós, e assim possamos pedir perdão e ser tratados neste assunto também. O livro é Isaías, capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 8, é bem isso daqui, você entendeu? Muitas dessas coisas aqui, elas vêm para seduzir o nosso coração, com propostas tentadoras, e nós vamos trabalhar um pouco disso hoje. Que o Espírito Santo fale comigo, fale com você, abra o seu coração e verdadeiramente pela graça do Senhor, Ele revele a cada um de nós pela palavra dEle. E eu tenho certeza que tem muita coisa nos nossos corações que precisam ser tratadas, muitas coisas. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Eu quero repetir aqui o versículo 1 e 2, e nós vamos caminhando. Eu fiz aqui duas ou três separações do texto. O texto é pequeno, 8 versículos, mas tem muita coisa para nós aprendermos. O versículo 1, 2, repetindo, diz, com esses nomes bonitos aí: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Ezequias era rei de Judá, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Que coisa! O texto inicia com mais um ponto de interrogação. Nesse tempo. Que tempo é esse? Nós não sabemos necessariamente, nós não sabemos quanto tempo é esse. O certo é que no capítulo 38,
a palavra fala que Ezequias ficou doente de uma doença mortal, os médicos não conseguiram curar, o Senhor mandou Isaías falar com ele e colocar pasta de figos, que o Senhor ia curar a enfermidade de Ezequias, e curou. E como prova, o Senhor retrocedeu o sol 10 graus. Isso está no capítulo 38, de forma bastante resumida para os irmãos entenderem. Aí a Bíblia diz assim, nesse tempo, ou seja, quanto tempo depois da cura de Ezequias? Nós não sabemos quanto tempo depois. Nós sabemos que Ezequias reinou 29 anos em Judá, que segundo os estudiosos, essa enfermidade aconteceu quando ele tinha 14 anos de reinado, porque ele pediu mais 15 anos ao Senhor, o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele, como ele morreu com 29 anos de reinado, presume-se que seja mais ou menos nesse período. Mas não sabemos quanto tempo depois da cura de Ezequias que isso ocorreu. Mas, uma coisa é certa, o acontecido lá em Jerusalém ainda estava bastante fresco na cabeça do povo, não só de Judá, não só ali de Jerusalém, Judá e vizinhos, mas de uma terra bastante distante, porque a Babilônia ela ficava a aproximadamente 1000 quilômetros de Jerusalém. Então, a notícia da cura do rei, a notícia do sol ter retrocedido 10 graus, ela foi longe. Então, essa informação, ela ocorreu, não ficou apenas no conhecimento dos judeus e vizinhos, mas ela foi divulgada a longas distâncias. E são dois milagres muito grandes que aconteceu em Judá, em Jerusalém propriamente dito. Primeiro, o Senhor libertou Jerusalém do rei Senaqueribe. Nós estudamos há uns dias atrás, onde um anjo do Senhor matou 185 mil assírios, soldados assírios, e com isso fez com que o rei Senaqueribe voltasse para Nínive, e um tempo depois ele foi morto pelo seu próprio filho. Primeiro milagre. O segundo milagre foi justamente a cura do rei Ezequias de uma doença mortal. Então, num período de tempo muito curto, o rei Ezequias passou por duas situações bastante, vamos colocar entre aspas, anormais aqui para ele, e que foram milagres grandiosos que aconteceu ali. A Babilônia, para que a gente saiba, era politeísta, ou seja, ela te adorava uma enormidade de deuses. Tinha Deus para todo gosto. E havia 2 deuses na Babilônia que eram deuses voltados para o sol. Ou seja, o sol era Deus para os babilônicos. E vocês conseguem já fazer um cerco aqui do que está acontecendo? Espera aí, o sol voltou 10 graus. O nosso Deus voltou 10 graus. Mas espera aí, como pode? O Deus de Jerusalém fez com que o Deus Sol voltasse 10 graus. Então eu quero saber o que aconteceu. Então o primeiro objetivo da comitiva babilônica para ir até Jerusalém é saber sobre esse milagre. Por que aconteceu isso? Porque eles tinham o Sol como Deus. E esse acontecido chamou a atenção dos babilônicos, e eles queriam saber o que tinha acontecido e saber detalhes a respeito disso. Ponto. Um dos objetivos desses mensageiros era saber justamente sobre este milagre. E como bons visitantes que eles eram, eles trouxeram uma carta do rei e um presente. Só que não me pergunte que presente que é esse, porque eu não sei e ninguém sabe que presente que é esse. Mas eles trouxeram um presente com eles. E o rei Ezequias recebeu, eu só estou contando aqui a história, porque daqui a pouco nós vamos entrar nas nas implicações do que isso ocorreu. E o rei Ezequias, ele ficou muito feliz com a visita desta comitiva, que veio de uma distância de aproximadamente 1000 quilômetros, para perguntar para ele o que tinha acontecido em Jerusalém, como ele tinha sido curado e como aconteceu aquele milagre todo. O texto diz assim, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Aí eu pergunto para vocês, qual é o problema disso? Nós não devemos tratar muito bem os nossos visitantes, as pessoas que vão nas nossas casas, as pessoas que nos visitam? Nós não devemos fazer isso com bom grado? Nós não temos
hospitalidade, tratar bem as pessoas, muito bem. Ezequias fez um tour. Ele pegou essa comitiva e ele mostrou tudo o que estava no seu reino. Os seus tesouros, os seus óleos finos, as especiarias, mostrou o seu arsenal, mostrou o seu exército, mostrou tudo. Tem algum problema nisso? Não. Mas tinha um segundo objetivo dessa comitiva. E o segundo objetivo dela que é o problema. E qual era o segundo objetivo dessa comitiva babilônica? Era verificar se Jerusalém tinha recursos suficientes para montar uma parceria de guerra futuras. Por que isso? Porque a Síria tinha sido derrotada pelo anjo do Senhor, então estava enfraquecido. A Babilônia estava se levantando como império, juntamente com o Egito. Então, a Babilônia procurou Jerusalém para saber se os recursos que Jerusalém... Um dos objetivos era verificar se Jerusalém tinha recursos financeiros, se tinha exércitos, se tinha especiarias para uma parceria, porque guerra custa, e custa muito caro. Então, quanto mais parcerias eles tivessem, mais probabilidade de vencer uma guerra eles teriam. Pensamento óbvio, lógico. Então, o objetivo primeiro era, como que foi esse milagre? O que aconteceu? E o segundo objetivo é, deixa eu ver o que esse cara tem aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui para que a gente possa fazer uma parceria futura. E o coração de Ezequias ficou seduzido com a visita dos mensageiros do rei Merodach-Baladã. O coração dele se exaltou. E para que a gente entenda um pouquinho melhor como que isso aconteceu, o livro de Isaías, às vezes ele é um pouco econômico nos detalhes, só que nós temos outros livros da Bíblia que contam praticamente a mesma história. Então eu preciso voltar aqui para o cronista, eu preciso voltar para 2 Crônicas, no capítulo 32, eu vou ler o versículo 24, 25 e o versículo 31. Mas um detalhe aqui, quando eu citei o Jonatas, parece que o rei Ezequias, ele não tinha percebido que ele tinha se exaltado, que ele tinha se orgulhado em mostrar todo o seu reino. Então, 2 Crônicas 32, 24 e 25 diz assim, o cronista. Primeiro ele fala sobre o milagre. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Olha só o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Agora vê o 31. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Eu faço uma aplicação aqui para vocês e para mim, e faço a minha aplicação em cima de uma oração. Senhor, não me desampara, senão o meu coração vai corromper, senão eu vou ser seduzido. Senhor, se o Senhor me desamparar, se o Senhor me deixar sozinho, eu vou ser corrompido. O meu coração não vai aguentar. Eu fiz uma aplicação nesse sentido. Senhor, se o Senhor me desamparar para testar-me, o meu coração vai se corromper. Ele vai ser seduzido. Ele vai se orgulhar. Ele vai se remover do centro. Por isso, Senhor, não me deixa sozinho. Não me desampare. E se você é um cristão verdadeiro, genuíno, não bata no seu peito e diz que você aguenta sozinho, porque você também não vai aguentar. Concorda, pastor? Você não vai aguentar. Por isso que a minha oração é: Senhor, me suporta. Tem uma frase antiga que está errado, que diz assim: segura na mão de Deus e vai. Não, Senhor, segura o Senhor na minha.
porque se eu tiver que segurar na sua, eu vou soltar. Segura na minha, Senhor, e me sustenta, não me desampare, não me deixa sozinho, porque senão o meu coração vai se corromper. E é essa a questão. E neste cenário, irmãos, de que Ezequias estava com o seu coração orgulhoso, com toda aquela pompa, aquela comitiva que veio perguntar a ele, e ele ali todo animado em mostrar tudo que tinha em Jerusalém, neste cenário, que ele ainda não tinha sido advertido pelo profeta Isaías. Aí aparece a figura do profeta Isaías, no versículo 3 e 4 de Isaías 39, que diz assim: Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. E sabe quem é Isaías? É um estraga-prazer, né? Isaías vem, Ezequias estava feliz da vida, que bom, rapaz. Isaías vem e mete o dedo na cara do rei, fala assim: você fez bobagem. E eu falo para vocês, irmãos, uma outra aplicação. Quantas vezes que nós precisamos de Isaías nas nossas vidas? Pessoas que o Senhor coloca para chegar e falar assim: está errado, irmã. Está errado, Célia. Está errado, Flávio. Você acha que está certo, mas está errado. Pensa melhor. Vamos para a palavra. O que a palavra diz? Você está errado. E qual é a postura do verdadeiro cristão, da verdadeira cristã? É verdade, Senhor. Me perdoa. Me ensina, me orienta, me admoesta, me coloca de volta no teu caminho, Senhor, porque eu tentei pegar um atalho aqui e eu errei. E é esse o papel do profeta Isaías. Ele chega para Ezequias e ele faz diversas perguntas para o rei, e o rei responde todas elas. O texto deixa claro que Isaías não simplesmente acordou de manhã e falou: eu vou lá falar com Ezequias. Não, o texto deixa claro que Deus mandou ele lá, porque assim diz o Senhor. Deus falou para Isaías: vai lá e fala com Ezequias. Deus falou para Isaías: faça essa e esta pergunta ao rei Ezequias. Por quê, irmãos? Porque o coração do homem é um poço profundo. É um poço tão profundo que na Bíblia nós temos um profeta que conseguiu dar uma definição do coração do homem. É o profeta Jeremias. Lá no capítulo 17, no versículo 9, ele dá uma definiçãozinha do coração do homem. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, na minha ingenuidade, fui procurar uma definição para tentar amenizar a questão do enganoso. Mas deve ter alguma coisa mais suave para enganoso. Aí eu fui procurar e achei o seguinte: traiçoeiro, astucioso, corrupto, perigosamente enfermo, incurável. Eu deveria ficar só no enganoso. É isso aqui. É isso aqui. O coração do homem é um poço tão profundo que o enganoso é traiçoeiro, astucioso, corrupto, perigosamente enfermo e incurável. E o profeta ele diz assim: quem o conhecerá? Você conhece o teu coração? Não conhece. Quem o conhecerá? Só o Senhor conhece o nosso coração. Só o Senhor. E o rei, irmãos, que acabara de receber uma cura milagrosa, ele se exalta perante homens. O rei tinha recebido 2 curas, uma libertação e uma cura. Ele se exalta perante homens. Ele deixa que o seu coração, ele
se encha de soberba, de arrogância. Ele remove o seu coração, ou seja, o que aconteceu com ele? Revelou o coração do rei, ele remove o seu coração do centro que é o Senhor para a periferia, da centralidade que é o Senhor para a periferia. Ele remove o seu coração, porque, irmãos, a sedução, ela é sutil. Muitas vezes não, algumas vezes ela é sutil, e aqui eu vou falar uma coisa para vocês, e o Marcos sabe disso, o Alexandre sabe disso, o Danilo sabe disso. A sedução, ela é tão complicada que ela pode surgir aqui, ela pode surgir no púlpito. Pregadores, os outros presbíteros sabem disso. Às vezes, a sedução pode vir aqui. Um pregador prega a palavra do Senhor e o seu coração pode estar orgulhoso por conta daquilo. Olha como eu sou bom, olha como eu sou eloquente, olha como eu falo bem, olha como eu tenho uma teologia correta, olha como eu consigo, olha como eu. Isso é orgulho, isso é sedução. E o Senhor precisa tratar isso nos nossos corações, que pela graça e misericórdia do Senhor, isso jamais aconteça neste local. Por isso, o púlpito, ele não impacta a santidade dos irmãos, mas a santidade impacta o púlpito. A santidade, o meu dia a dia, a minha vida com o Senhor, ela vai refletir aqui na pregação, e não o contrário. Irmãos, a sedução, o orgulho, fere tanto que os nossos pais, no jardim do Éden, eles receberam uma proposta tentadora, eles receberam uma proposta atraente, eles receberam uma proposta muito boa, sedutora. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, do fruto, aqui ele está dizendo, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores ou conhecedores do bem e do mal. Que proposta, hein? Que coisa! Você vai ser como Deus. Imagina! É tentador ou não é? É sedutor ou não é? Olha, Deus sabe que o dia, ou seja, Deus não quer que você faça isso, porque o dia que você fizer, você vai ser como Ele, como Deus, conhecedor do bem e do mal. Que proposta tentadora, que proposta atraente. E nós sabemos, irmãos, que a humanidade, após Adão e Eva, que nascem de mulher, nascem em pecado. Essa humanidade, nascida de Adão e Eva, nasce com o coração, como eu fiz a definição ali atrás, corrupto e sem condição nenhuma de mudar, sem condição nenhuma de melhorar. E além disso, são afrontadores de Deus. Além de ter um coração corrupto, é um coração afrontador de Deus. Mas Deus, sendo misericordioso, Ele envia o seu Filho unigênito. João 3,16, o que diz? Versículo conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele envia o seu Filho único, unigênito, para carregar na cruz, no seu corpo, o pecado de todos aqueles que o Senhor chamou para si mesmo. Se você hoje crê nisso, que você é um cristão verdadeiro, genuíno, que os seus pecados foram perdoados, que você é uma nova criatura, saiba, não se esqueça, não bata no seu peito e diga que foi você, porque se isso aconteceu com você, foi a graça do Senhor atuando na tua vida, foi o Espírito Santo abrindo, arrancando o véu da incredulidade que estava no seu coração. Se você ainda não crê, saiba que se não for a graça do Senhor, se não for o Espírito do Senhor arrancando o mesmo véu, isso não vai acontecer.
Por isso, clame ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero. Senhor, eu não entendo o que esse camarada está falando, mas eu quero conhecer. Clame a Ele, só o Senhor pode fazer isso com você, da mesma forma que Ele fez comigo e fez com tantas pessoas que você conhece, irmãos. Voltando aqui para o texto, a questão da soberba, do orgulho, da sedução, ela é tão perigosa que parece não, que o apóstolo Paulo, ele precisou de um espinho na carne para lembrá-lo de não se vangloriar. Ele usa ali de não ensoberbecer diante das grandezas das revelações que ele tinha tido no terceiro céu. E ele mesmo disse isso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e 9 diz assim: olha, Paulo falando: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha o objetivo: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Interessante, irmãos, que ele mesmo falou qual era o objetivo do espinho na carne. E ele mesmo disse, e nós percebemos aqui, que esse espinho na carne incomodava Paulo. Incomodava, eu não sei o que era isso, mas incomodava Paulo. E ele pede para o Senhor retirar. E o Senhor disse que não vai retirar. Por quê? Será que quem conhecia mais Paulo? Ele ou o Senhor? O Senhor diz: eu não vou tirar, Paulo. Porque ele sabia, ele diz aqui no versículo 7, é justamente para que eu não me exalte. O Senhor colocou esse mensageiro de Satanás para me esbofetear, para lembrar quem sou eu. Porque as revelações que ele teve eram revelações gigantescas. Irmãos, nós sabemos porque o Senhor coloca espinhos nas nossas carnes. Sabemos ou não sabemos? Nós sabemos porque o Senhor coloca. Eu sei os espinhos que estão na minha carne, eu sei quais são os objetivos. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você. O Espírito Santo mostra para você que esse espinho que está na sua carne, essa situação que você está passando, que você não está gostando, o Senhor sabe que é para te tratar. O Senhor sabe que é para me tratar. O Senhor sabe que às vezes o meu coração exaltou além da medida. Só que eu e você agimos às vezes como Paulo. Nós clamamos ao Senhor: tira. E muitas vezes o Senhor diz: não tira. Porque se eu tirar, você vai se estrupiar, vamos dizer esse termo aqui. Então o Senhor mantém. Irmãos, o coração do rei se exaltou ao mostrar os tesouros que tinha em Jerusalém. E aqui eu quero dizer o seguinte, hoje não sai nem um amém aqui, né? Porque, irmãos, nós precisamos vigiar o nosso próprio espírito quando nós falamos para as pessoas o que nós fazemos, o que nós temos ou o que nós sabemos, para que nada disso eleve ou exalte o nosso coração como se o poder e o mérito fosse nosso. Oh, glória! Do pastor não vale. Irmãos, mas é verdade. Vocês percebem que, vocês conhecem pessoas que as pessoas às vezes começam a falar dela e começam a falar o que tem e o que sabe, PhD, TNT, e começa a falar e falar e falar, e você percebe que aquilo, o coração está exaltado, porque irmão, nós temos uma tendência em trazer para nós, porque eu fiz, eu faço, eu consigo, eu vou, eu volto, eu. Só que João 15 nos dá uma orientação.
Há um perigo muito grande, irmãos, em se deixar levar pela sedução. E aqui eu quero trazer uma passagem só. Tem várias passagens na Bíblia. A primeira passagem que eu quero trazer, e única, é de Juízes capítulo 6. É aquela passagem de Gideão. A maioria de vocês conhece. Passagem de Gideão. O que acontecia com Gideão? O povo de Israel, se você pegar os juízes ali, os reis, era uma gangorra santa, né? O povo fazia o que era certo diante do Senhor, o Senhor mandava um libertador. O libertador morria, o povo voltava a fazer o que era errado. Aqui eu não lembro, mas parece-me que os midianitas estavam reinando, estavam matando, estavam explorando Israel fazia 7 anos. E o Senhor levanta Gideão para libertar Israel das mãos dos midianitas. Juízes 6,14, para a gente entender, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, isso daqui, o Senhor está dizendo o seguinte: vai porque eu estou no controle. Não é o seguinte, vai porque você é forte, você consegue, vai lá porque você é o cara. Não, vai porque eu estou te enviando. Eu estou no controle, não entenda diferente isso. E aí nós entendemos, só para entender o que eu quero dizer, vamos para o capítulo 7, versículo 3, que diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão. Olha aí, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram no povo 22.000 e 10 ficaram. Ou seja, 32.000, não vai mudar muita coisa, mas só para a gente saber, 32.000. O que eu quero dizer com isso daqui? No final, vocês sabem quantos soldados o Senhor deixou? 300. 300. Vocês sabem quantos soldados tinham os midianitas? Lá no capítulo 8, se você tiver curiosidade, você vai ver, 132.000. 132.000 contra 300 soldados. Se você pegar a história, você vai ver que, a hora que Gideão vai lutar, eu já falei isso aqui, já preguei uma vez sobre Gideão aqui. Numa mão estava um cântaro, na outra mão estava a tocha. Cadê a espada? Estava na bainha. Quem libertou Israel dos midianitas? Foi Gideão, foi o Senhor. Por quê? Volta lá, para que Israel não se glorie, não se vanglorie, dizendo: fui eu, foi a minha força. Senhor, mais uma aplicação com oração. Senhor, não permita que em forma nenhuma eu diga: fui eu, foi a minha força. Se hoje eu estou aqui, nesse tablado santo, pregando o evangelho, é pela graça do Senhor. Se hoje você está aqui, ouvindo esta mensagem, não foi você, não foi a tua força, apesar de você ter acordado de manhã, ter vindo aqui, isso é responsabilidade sua, mas é a graça do Senhor. Não foi a minha força, não foi o meu muque, não foi o meu suor, é a graça do Senhor, para que você não se vanglorie dizendo: eu me salvei, eu perdoei os meus pecados, eu sou o cara. A redução drástica no número de soldados de Israel mostrou o poder de Deus de salvar Israel e de glorificar o seu nome. Ou seja, irmãos, que em tudo o que fazemos, o Senhor seja glorificado. Voltando para o texto, no versículo 5 ao 8, nós temos a repreensão de Isaías. Olha lá. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Para não ter dúvida de que era o Senhor que estava mandando Isaías. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias.
Irmãos, como Deus nos ama, Ele nos humilha e Ele encontra formas e maneiras de abater o nosso espírito quando nós nos exaltamos além da medida. Esta eu acho que é a primeira profecia clara de que Jerusalém seria, Judá no geral, seria conquistada pelos babilônicos. Isso ocorreu no dia 16 de março de 597 a.C. E aqui eu quero chamar a atenção. Presta atenção, aquela comitiva alegre que trouxe uma carta, que trouxe um presente, que disse: nossa, Ezequias, que bonito foi que Deus fez com você, curou a tua enfermidade, ah, rei, que maravilha, o Senhor voltou 10 graus, ah, que coisa linda. Foi o mesmo povo que veio e conquistou Jerusalém. Essa mesma comitiva, esse mesmo povo, os babilônicos, sob o comando de Nabucodonosor, vieram, levaram Judá para o exílio por 70 anos. A mesma comitiva, boazinha, queridinhos, bonitinhos, vieram e depois vieram e saquearam Judá e levaram o povo para o exílio ou para o cativeiro. Claro que Deus estava no controle de todas essas coisas, mas isso não isenta Ezequias de suas responsabilidades. Claro que Deus está no controle das nossas vidas, mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades e das nossas ações. Isso nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. Tanto é que Isaías foi lá e repreendeu Ezequias. Por que você fez isso? Por que você mostrou? Por que você fez isso? A consequência disso é, aquele povo virá e vai levar Judá para o exílio. E os teus filhos serão eunucos. Olha lá o versículo 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei. Quem que responde isso aqui? Daniel. Daniel responde isso aqui. Daniel 1. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, pode ver que quando a Babilônia veio e tomou Jerusalém e Judá, não era mais Ezequias. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem de real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também conhecido como Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, o que Isaías profetizou lá atrás, que os dos filhos do Senhor, que dos filhos que gerarem em Jerusalém, em Judá, seriam levados para a Babilônia, Daniel confirma aqui que isso ocorreu. As nossas ações, nós somos responsáveis por elas. E o capítulo termina, irmãos, com o rei Ezequias ouvindo a palavra do Senhor através do profeta Isaías, e aqui é interessante, se curvando diante dela, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que se exaltou, reconhecendo que se enalteceu diante da comitiva e reconhecendo a palavra do Senhor. E para nós entendermos isso, nós precisamos novamente pedir apoio ao cronista. 2 Crônicas 32, 26 diz assim: Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ele errou.
Isso é interessante da Bíblia. A Bíblia não esconde o erro de ninguém. Ele errou? Errou. Se humilhou diante do Senhor. Reconheceu o seu erro. Sabia das responsabilidades. Sabia que o Senhor iria punir o seu erro. Mas ele disse, Senhor, não está com essas palavras. Mas ele disse, se humilhou pela exaltação do seu coração. Ou seja, um coração cristão. Nós erramos, mas nós precisamos nos humilhar diante dela, diante dos nossos erros. Irmãos, o que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, que a sedução, ela revela e ela remove o nosso coração do centro. Isso ficou muito claro no texto. Segundo, que nós vimos que Paulo passou por isso, de ter um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. E o interessante, que o próprio Senhor Jesus foi tentado, só que não pecou. E vocês lembram das tentações, ali fala em 3, tá? Mas foi tentado em todas as coisas, diz Hebreus. Mas vocês lembram de uma tentação que Jesus passou, que é muito sedutora? Lembra dela ou não? Eu vou colocar ela aqui. Lucas capítulo 4, versículo de 5 a 7, diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Está vendo a glória deste mundo aqui? Tudo será teu, se me adorares. Jesus rejeitou a adoração. Jesus rejeitou essa proposta tentadora, sedutora, arrogante, usando o quê? Citando as Escrituras. E a própria Escritura nos adverte a utilizá-la no mesmo sentido, citando as Escrituras. Mateus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A Escritura, a palavra, aqui, para nós termos argumento suficiente contra a sedução do mundo e contra a sedução de Satanás, que muitas vezes chega para mim e para você e faz ofertas desse tipo. Se me adorares, vai ter isso, aquilo, aquele outro. Que o Senhor nos ajude a citar a palavra. A palavra. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Uma segunda, a solução, aí alguém deve estar perguntando assim, né, aí na sua cachola, qual é a solução então? A solução para o coração do homem é a cruz de Cristo. É a cruz, irmãos. É a cruz de Cristo. O mesmo Paulo que se conformou com o espinho na carne, ele cita Gálatas 6,14, que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz é a solução para o nosso coração. A cruz. Na cruz o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Na cruz nós fomos batizados no seu corpo. O Senhor morreu e nós morremos com Ele ou nele. E quando Ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele para uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz: despir do velho homem e revestir do novo homem. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na cruz de Cristo, o Senhor sabe que nós não podemos mudar o nosso próprio coração. O Senhor sabe que nós não conseguimos mudar a nossa natureza, mas Ele sabe que Ele pode fazer tanto uma quanto outra. Na cruz, irmãos, o nosso coração enganoso, perverso, corrupto, foi arrancado e foi colocado um outro coração
que um outro profeta, esse agora é Ezequiel, ele soube definir também, que diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que coração é esse? Ao invés de um coração incapaz de responder ao Senhor, agora temos um coração sensível às ordenanças do Senhor, à sua palavra, porque o Espírito Santo agora traz ao nosso entendimento a palavra do Senhor. Eu não estou falando, até discutia com a minha esposa em casa sobre a mensagem, eu não estou falando que agora o seu coração, ele é perfeito, que você não erra, não, você continua sendo um pecador, você continua sendo enganador, você continua fazendo as suas peripécias, só que agora o Espírito Santo diz assim para você: Célia, você errou. Verdade? E qual é a postura deste coração trocado? Postura do rei Ezequias: é verdade, Senhor, eu errei. Porque a pior coisa para o crente é querer se justificar. Senhor, é verdade, eu errei de novo. E eu novamente me humilho diante do Senhor e eu peço perdão ao Senhor. E o Senhor me ajude a não errar mais. Que o Senhor nos abençoe. Porque o mundo, irmãos, tenta nos seduzir diuturnamente, mas a cruz de Cristo nos coloca em nosso lugar, aos pés de Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele trate com você, que Ele te capacite cada dia a dizer não às seduções, a ter um coração reto, a não ter um coração orgulhoso, corrompido, e só Ele pode fazer isso. Como disse o pastor Marcos Granconato, eu consigo chegar aos seus ouvidos, ao seu coração só o Espírito Santo.